Amém? Ainda de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Você que está em casa também, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos ler do versículo 30 ao 34. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 30 ao 34. Jesus continuou com o que podemos comparar o reino de Deus. Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito, até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar nessa noite, e provavelmente em outras quintas-feiras, sobre as parábolas de Jesus. É o assunto que nós vamos estudar nesta noite. As parábolas de Jesus. Parábolas, irmãos, era o método de ensino que Jesus mais utilizou para falar às pessoas. Jesus ele tinha vários métodos de ensino, como por exemplo, perguntas e respostas. Jesus ele gostava de fazer perguntas para as pessoas, para a partir das respostas que elas davam, ele então ensinar algo para elas. Ou então Jesus usava o método de ensino que geralmente é usado nas igrejas atualmente, que é o sermão. Por exemplo, Jesus ensinou as bem-aventuranças através de um sermão. É o sermão conhecido também como o sermão da montanha, ou o sermão do monte. Ali foi um método de ensino, pregação. Jesus, ele pregava também. Ele não só ensinava, mas ele pregava. Mas o método de ensino preferido de Jesus eram as parábolas. No texto que nós lemos, nos versículos 33 e 34, está escrito que Jesus usava muitas parábolas. Não eram poucas, não. Ele usava muitas parábolas. E no versículo 34 está escrito que ele só falava, olha o que Marcos está nos dizendo, que ele só falava com as pessoas usando parábolas, porque realmente o método de ensino preferido de Jesus eram as parábolas. E se nós formos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 2, esse texto está aí na tela, vai aparecer. Olha o que está escrito aqui, que Marcos fala. Seu método costumeiro de ensinar o povo era por meio de parábolas. O método costumeiro de Jesus ensinar o povo era através de parábolas. Por isso, nós vamos encontrar nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas cerca de 42 parábolas que Jesus contou.
João não tem parábola. Se você ler o Evangelho de João, não vai encontrar parábola. Por quê? Porque João, irmãos, é um livro mais teológico. Tem muita teologia em João. Então, o Evangelho de João, você não vai encontrar parábola. Mas em Mateus, Marcos e Lucas, você encontra muitas parábolas. Então, são cerca de 42 a 44 parábolas que você vai encontrar nos 3 evangelhos. Dos 3 evangelhos, o evangelho que contém mais parábolas de Jesus é o evangelho de Lucas. Lucas contém 29 parábolas de Jesus. Então, se você quiser começar a estudar as parábolas de Jesus, comece pelo evangelho de Lucas, que lá você vai encontrar cerca de 29 parábolas de Jesus. O evangelho que tem menos parábolas é o de Marcos, contém apenas 6 parábolas, e o evangelho de Mateus contém 7 parábolas. E repetindo, o evangelho de João não contém parábolas. No evangelho de Lucas, que é o evangelho que contém mais parábolas, nós vamos encontrar 11 parábolas que não são encontradas nem em Marcos, nem em Mateus. Existem 11 parábolas em Lucas que você não encontra nem em Marcos, nem em Mateus. Dentre essas 11, tem 3 bastante conhecidas, que é Bom Samaritano. Você só encontra essa parábola, você só encontra em Lucas. O filho pródigo, você só vai encontrar no evangelho de Lucas. E a parábola do rico e de Lázaro, você só encontra também no evangelho de Lucas. São exclusivas do evangelho de Lucas. Agora, irmãos, o que são parábolas? Você sabe o que é uma parábola? O que é que significa parábola? Essa palavra, irmãos, ela é uma palavra, inclusive, de origem grega. Vem do grego, parábola. Isso significa, literalmente, a origem dela significa comparação. Comparação. O termo parábola significa comparação. Agora, qual é o conceito de parábola? Qual é o conceito? Como é que nós poderíamos definir uma parábola? O que é uma parábola? Irmãos, parábola é simplesmente uma história. Parábola é simplesmente uma história que usa de alegorias e comparações para ilustrar uma verdade, para ensinar uma verdade espiritual. É um ensino espiritual. Então, parábola é simplesmente isso. É uma história que é contada para ensinar uma verdade. E essa história contém alegorias e comparações. Então, metáfora é isso. Ou parábola é isso. Agora, irmãos, a parábola, ela pode ser simplesmente uma comparação. Por exemplo, a parábola do grão de mostarda é uma comparação que Jesus está fazendo. Ele diz assim, ele começa a parábola do grão de mostarda dizendo assim: o reino de Deus, ou o reino dos céus, é como uma semente de mostarda. Ou seja, ele está comparando o reino dos céus com uma semente de mostarda, que começa pequenininha e se torna uma árvore muito frondosa e grande. O reino de Deus começou pequenininho, lá na Judéia, na Palestina, mas foi crescendo, e hoje o reino de Deus está espalhado no mundo inteiro. É uma parábola. Mas o que a gente observa aqui é apenas o quê? Uma comparação. Esse método de ensino, irmãos, não foi Jesus quem criou. Era muito comum, na época de Jesus, na Palestina, no Oriente, os mestres daquela época, os professores, usarem parábolas, usarem o método de ensino que Jesus usou. Porém,
ninguém nunca usou as parábolas como Jesus usou. Jesus foi o maior contador de parábolas da história do mundo. Amém? Ninguém contava história como Jesus, irmãos. Ninguém. Nem o mestre daquela época se comparava a Jesus nessa questão de contar parábolas. Jesus sabia contar bem parábolas, sabia contar bem as histórias. E meus irmãos, uma observação: hoje se usa muito pouco esse método de ensino na hora de ensinar as pessoas, contar histórias. Nós deveríamos aproveitar mais esse método, inclusive na hora de evangelizar, contar histórias, porque o método de parábolas tem muitas vantagens, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas Jesus, irmãos, com certeza foi o maior contador de parábolas que já existiu no mundo. Agora fica uma pergunta: por que Jesus deu preferência a esse método de ensino? Por que Jesus praticamente só usava parábolas para falar com as pessoas ou para ensinar as pessoas? Nós vamos apresentar aqui 6 razões porque Jesus usava parábolas para o seu ensino. A primeira razão está em Mateus 13, 10 a 13. E talvez vocês se surpreendam com essa razão pela qual Jesus usava parábolas. Vamos ver qual era a razão? A primeira razão de Jesus usar parábolas? Mateus 13, 10 a 13. Preste atenção no texto. Então os discípulos chegavam perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Pergunta: por que o Senhor fica usando parábolas? Por que o Senhor não fala direto com as pessoas? Por que o Senhor fica contando histórias para elas? Olha a resposta de Jesus. Preste atenção nessa resposta de Jesus. Talvez surpreenda você essa resposta. A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu. Mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem e nem entendem. Olha, Jesus está dizendo aqui que contava parábolas é para o povo não entender mesmo. Eu conto de propósito, que eu não quero que eles entendam nada. Como é que pode, irmãos? Jesus está dizendo que vai usar parábolas para que elas olhem e não enxerguem, para que elas olhem a verdade que ele está falando e não enxerguem, para que elas escutem e não ouvem e nem entendam. Nós sabemos, irmãos, que quando Jesus contava parábolas, depois ele reunia os discípulos e reunia os interessados e explicava a parábola. Ele explicava, mas só para os interessados. Mas, irmãos, existia muita gente que seguia Jesus, mas que não estava verdadeiramente interessado no seu ensino. Não estava verdadeiramente interessado em conhecer a verdade, não estava interessado, em saber o que Jesus tinha para falar. Estavam ali apenas por curiosidade, algumas, outras por interesses pessoais, outras para ver se pegava alguma palavra falha de Jesus, para depois acusar Jesus de alguma coisa. Jesus, conhecendo que ele tinha esse tipo de gente no seu auditório, Jesus sabendo que tinha esse tipo de gente atrás dele, ouvindo, mas sem querer ouvir, por isso que ele dizia: quem tem ouvidos, ouça. Aí ele começou a usar esse método de parábolas, para que justamente elas não entendessem o que ele estava dizendo. Mas depois ele falava com os discípulos: olha, venham aqui à parte, que eu vou explicar a vocês o que é que eu falei lá para o povo, que
porque eles não entenderam nada, e foi para não entender nada mesmo que eu falei. Agora, olha, irmãos, isso está declarado, ó, Mateus 13, 15, versículo A, a parte A do versículo. Olha o que é que Jesus fala do povo. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Irmão, Jesus sabia que não adiantava ele falar. Ó, batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava. Você já sabia, o coração do povo está insensível. De má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Ó, irmão, ouvi de má vontade, já estavam ouvindo de má vontade. Ouvindo de má vontade. Quando Jesus percebeu isso, irmãos, aí ele começou a usar parábolas. Jesus passa a usar parábolas a partir de um determinado momento do seu ministério. Não foi logo no início, não. Ele começa a usar esse método quando ele percebe que as pessoas não estavam dispostas verdadeiramente a ouvir o que ele tinha para falar. E elas não estavam dispostas a fazer o que ele mandava elas fazerem. Então Jesus aí começa a usar esse método de ensino. Então essa é a primeira razão, porque Jesus usava parábolas. Esconder o seu ensino àquelas pessoas que não eram receptivas ao que ele falava. Segunda razão, despertar o interesse das pessoas. Quando você ouve uma história, isso não desperta a sua atenção? Desperta. Por exemplo, quando um pregador está pregando, ele, de repente ele diz assim: agora eu vou contar uma história para vocês. Quem estava dormindo começa a acordar. Abre o olhão, olha. Porque a história, irmãos, né? Uma história bem contada desperta a atenção das pessoas, o interesse das pessoas. E as parábolas, irmãos, elas despertavam o interesse das pessoas. Quando Jesus, por exemplo, começou a contar, né, de um homem que desceu de Jerusalém para Jericó, e os assaltantes pegavam ele, bateram nele, olha, isso despertou interesse. O que é que vai acontecer com esse pobre coitado? Quem é que vai ajudar esse homem? Olha, lá vem um levita, e o que é que o levita vai fazer? Será que o levita vai ajudar? E o sacerdote vai ajudar ou não vai? E agora, olha, o interesse das pessoas na história que Jesus estava contando. E quando Jesus começou a contar a parábola do filho pródigo, que o rapaz pediu ao pai: me dá toda a minha herança, e olha, o povo ficou assim: rapaz, que menino ingrato, como é que faz isso com o pai? Olha, e aí ele viaja para uma terra distante, e o povo curioso: o que é que vai acontecer com esse rapaz? E gasta tudo com as mulheres, com bebida, e agora não tem mais dinheiro, é seca, não tem mais nem o que comer. Olha, e o interesse do pessoal aumentou mais ainda. E agora, ele vai comer o quê? Aí Jesus disse: ele começou a comer comida de porco. Eita, rapaz, olha, e agora ele volta para casa. Mas será que o pai vai recebê-lo em casa? Será? Uns diziam vai, outros diziam não vai não, que nada, esse aí ninguém recebe mais não, o pai não recebe mais não. O povo ficava atento, irmãos. A história desperta a atenção. E Jesus usava então parábolas para despertar a atenção das pessoas e o interesse delas, é claro. Terceira razão, levar as pessoas à reflexão. Quando Jesus contava uma parábola, as pessoas ficavam assim: o que é que Jesus quis dizer com essa história? Por que Jesus contou essa história? Porque elas sabiam que tinha algum ensinamento embutido dentro daquela parábola. E quando a gente, irmãos, estuda uma parábola, a gente tem que entender isso. Tem alguma coisa ali que Jesus quer falar com a gente. Amém? Quando você lê uma parábola, vá nessa perspectiva: Deus tem algo para falar comigo dentro dessa parábola. Eu preciso descobrir o que é. Então, as pessoas ficavam: o que é que Jesus quer dizer com essa história? O que é que Ele quer nos ensinar? O que é que Ele quer nos ensinar com a parábola do bom samaritano? O que é que Ele quer nos ensinar com a parábola do filho pródigo? O que é que Ele quer nos ensinar com a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente? Tem alguma coisa para mim naquela história? Tem.
Então as parábolas levavam as pessoas a refletir. Porque, irmãos, quando quando a gente chega e fala tudo, às vezes direto para a pessoa nem reflete direito no que foi lhe ensinado. Mas quando você conta uma história para ilustrar aquele ensino, aí a pessoa começa a refletir na história, no conteúdo da história. O que é que aquela história quer dizer? Então, essa é uma razão. A terceira razão. Quarta razão: esclarecer verdades espirituais, ilustrar e esclarecer. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, ela surgiu, Jesus contou para responder a um perito da lei que havia perguntado a Jesus quem era o próximo dele. Esse homem perguntou a Jesus: Jesus, está na lei que eu devo amar a Deus e de todo o coração, alma e entendimento. Está na lei também, né, que eu devo amar o meu próximo, isso eu entendo. Mas eu tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus, em vez de responder de forma direta, que ele poderia dizer de forma direta: olha, o teu próximo é aquela pessoa que você achar aí pelo caminho e que tiver dificuldade. Teu próximo é o teu vizinho. Teu próximo pode ser, né, uma pessoa que passa por você na rua, né, que você nem conhece, mas que está precisando de ajuda. Esse é o seu próximo. Jesus poderia ter dito isso assim direto? Poderia, mas não, ele não diz isso diretamente. Ele conta uma história de um homem que foi assaltado e caiu na estrada. Ó, que bom, né, irmãos, esse doutor da lei ter feito essa pergunta. Amém? Se esse homem não tivesse feito essa pergunta, talvez nós não tivéssemos essa parábola. Mas foi por causa da pergunta, quem é o meu próximo, que Jesus contou a parábola do bom samaritano, que eu creio que é uma das parábolas mais conhecidas do mundo. Tanto é que quando uma pessoa ajuda a outra, ela é chamada de quê? Até aí fora, né, no mundo aí: ah, rapaz, você está dando uma agora de bom samaritano, é? Olha, que eles conhecem a parábola do bom samaritano. É uma palavra que até não crente conhece. Mas surgiu, Jesus contou para esclarecer uma verdade espiritual, ilustrar, né? No caso ele ilustrou. Irmãos, quinta razão de Jesus contar parábolas é que as parábolas, elas revelam o reino de Deus. O principal tema das mensagens de Jesus, das pregações de Jesus, era o reino de Deus. Jesus, irmãos, ele começa o seu ministério dizendo: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Então, o assunto principal de Jesus era o reino de Deus, ou o reino dos céus. Era o assunto principal. E várias parábolas de Jesus falam sobre o reino de Deus. Algumas parábolas que falam sobre o reino de Deus, talvez você conheça essas parábolas. Por exemplo, a do grão de mostarda, que nós já citamos aqui, ela fala do reino de Deus, o grão de mostarda. A parábola da rede lançada no mar, conhece essa parábola? Que a rede foi lançada no mar e na rede veio peixe bom, veio peixe ruim. É para falar do reino de Deus. A parábola do tesouro escondido no campo, conhece essa parábola? É pequenininha, mas é uma parábola que fala sobre o reino de Deus. A parábola do homem que lança uma semente na terra, fala sobre o reino de Deus. A parábola da figueira, a parábola do fermento, fala sobre o reino de Deus. Então, várias parábolas que Jesus contou falam sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Como é que o reino de Deus cresce? Como é que tem pessoas dentro ainda do reino de Deus, né? No caso, às vezes na igreja, pessoas que, né, não são crentes. Tudo isso Jesus conta, ensina através de parábolas. E a sexta e a última razão por Jesus contar parábolas é porque parábolas, histórias, são mais fáceis de memorizar. Devemos lembrar que o ensino daquela época não era por escrito, era o ensino oral, passava de pessoa para pessoa. E é mais fácil você gravar uma história. Quer ver um exemplo?
Se eu chamasse qualquer pessoa, qualquer um de vocês aqui na frente e dissesse, ó, é o seguinte, eu vou te dar uma tarefa para você fazer. Agora você vai ter que escolher. Na verdade, eu vou te dar duas tarefas, você escolhe uma. Primeira tarefa, você vai recitar o Sermão da Montanha. Não precisa recitar em ordem, não. As bem-aventuranças. Diga aí as bem-aventuranças. Essa é uma opção. A outra opção é você me contar a parábola do filho pródigo. O que é que a pessoa escolher? O que é que você ia escolher? Hein? Eu acredito que a maioria aqui ia escolher contar a parábola do filho pródigo em vez de recitar o Sermão da Montanha. É ou não é verdade? Agora eu pergunto, por que você ia escolher a parábola? Porque é uma história que já está na sua mente, que você já aprendeu. É ou não é? É história. E você já aprendeu. Não é verdade? Histórias, irmãos. Eu sei que você ainda sabe histórias que sua mãe contava quando você era pequeno, sim ou não? Quem quer vir aqui contar a história do Chapeuzinho Vermelho? É porque não vai dar tempo, irmão. Você sabe ou não sabe? Sabe. Mas você aprendeu essa história quando você era pequeno, rapaz. Você ainda sabe essa história? Branca de Neve e os 7 anões. Conhece a história? Quem quer vir aqui contar? Não, que não dá tempo não. Oh, irmãos, história fica na nossa mente, né? Eu me lembro que eu colocava a Amanda e a Luana para dormir contando histórias. Papai, conta uma história. Conta a história para a gente. Agora, irmão, eu gostava de misturar as histórias. Eu pegava a história do lobo mau com Branca de Neve, misturava, botava um personagem na história do outro. Aí elas começavam a dizer, papai, conta uma história. A gente quer aquela história misturada. Porque elas gostavam de história misturada. Quando a gente misturava os personagens todos, né, numa mesma história. Ó, irmãos, as histórias são mais fáceis de memorizar. Mais fácil. Por isso aqui que você iria preferir, eu tenho quase certeza, você iria preferir contar a história do filho pródigo, ou do bom samaritano, ou do rico e de Lázaro. Você ia preferir do que recitar talvez o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Porque talvez você chegue aqui e aí você se esqueça de alguma bem-aventurança, né? Talvez você se esqueça. Mas história não. História eu acho difícil você esquecer. Irmãos, uma coisa a gente precisa ter ciência, que quando Jesus contava uma parábola, ele queria ensinar alguma coisa para as pessoas. Ele não contava a parábola por contar. Vamos passar tempo aqui, vamos contar a história. Vamos contar, não tem nada para fazer. Enquanto não chega a hora do almoço, eu vou contar uma história para vocês. Não era assim, irmão. Né? A gente está sem sono, vou contar uma história para vocês. Não, também não. Toda a parábola de Jesus tem uma lição ou várias lições que nós devemos aprender. Amém? Então Jesus não contava parábola à toa. Vamos ver aqui alguns exemplos, para ver se os irmãos estão afiados em parábolas. A parábola das 10 virgens. Jesus contou essa história para quê? Qual é a lição que tem nessa história? A das 10 virgens. Qual é a lição? Que nós temos que fazer o quê? Vigiar em todo o tempo. E que nós temos que ter sempre o quê? A unção do Espírito Santo com a gente, né? O óleo de reserva. Essa é a lição da parábola das 10 virgens. A do juiz iníquo, ou do juiz mau e da viúva persistente. Qual é a lição? Parábola do juiz iníquo, conhece? Aquele juiz que não temia Deus, não temia ninguém, não respeitava ninguém, e tinha uma viúva que todo dia batia na porta dele, insistindo, dê ganho de causa, faça justiça. Que história, né? Interessante. Mas qual é a lição aí? Hein? Perseverança na oração é a lição principal. Mas tem outra lição aí. Olha, se um homem mau, se um homem ruim, que não respeitava ninguém, atendeu o pedido da viúva, quanto mais o nosso Deus maravilhoso vai atender a sua oração? Uma lição da viúva, do juiz iníquo e da viúva.
Parábola da casa edificada na rocha, daquelas duas casas. Qual é a lição que a gente aprende? Jesus contou, né? Uma casa foi construída na rocha, outra na areia. Veio a chuva, a casa que estava na rocha não caiu, e a que estava na areia caiu, que não tinha fundamento. Qual é o moral da história? Não adianta apenas ouvir a palavra, tem que obedecer a palavra. Quem ouve e obedece é como o homem que construiu a casa na rocha. Quem ouve e não obedece é como o homem que construiu a casa na areia. Então, essa é a lição. Parábola dos talentos, qual é a lição? Um recebeu 5, outro recebeu 3, outro recebeu 1. Qual é a lição para a gente, irmão? Primeira lição, todos nós temos talentos, amém? Você tem talento, você tem dons. Todos nós temos dons. Segunda lição, temos que usar os nossos dons. Multiplicar. Mas a ênfase, irmãos, a lição principal dessa parábola está no que recebeu 1, viu? Fique atento a essa parábola. A ênfase não está no primeiro que recebeu 5, no que recebeu 3, mas o que recebeu 1. O que é que ele fez com o talento que recebeu? Escondeu. E o que é que aconteceu com ele? Sofreu castigo. Qual é a lição? Vamos tomar cuidado, vamos abrir o olho. Se você tem, e você tem, né? Você tem talento, você tem dom. Se você não está usando, Deus vai pedir conta. Essa é a lição. Parábola do joio e do trigo. Conhece essa parábola? De noite, né, um homem entrou na plantação lá do fazendeiro e botou joio, plantou joio no meio do trigal. E aí quando amanheceu, os empregados disseram: meu senhor, tem joio aí no meio do trigo, aí o que é que a gente faz? Quer que a gente arranque o joio? Ele disse: não arranque o joio não, porque ao arrancar o joio, vocês podem arrancar o trigo. Deixa que na hora da colheita, né, a gente vai separar o joio do trigo. Qual é a lição? Que na igreja tem joio e tem trigo dentro da igreja. Quem é o joio? Os que não são crentes, se fingem de crente, né? Se vestem de crente, falam como crente, dão aleluia como crente, né? Mas não são crente. É o joio. O pastor pode arrancar? Às vezes tem membro da igreja: pastor, arranca, pastor, isso é joio, arranca. Meu irmão, a gente não pode arrancar às vezes, porque se arrancar vem o trigo junto. Mas Deus vai arrancar na hora certa. Deus vai arrancar na hora certa. Na hora da colheita, olha, Deus vai. O joio vai o quê? O joio vai ser o quê? Queimado. Então, irmãos, não é tarefa nossa. A gente aprende isso nessa parábola. Às vezes não é tarefa do líder, não é tarefa do pastor sair arrancando joio. Porque joio tem muito, irmão. Toda a igreja tem. Na IBMI tem joio? O que é que vocês acham? Tem. Nas igrejas aqui circunvizinha tem? Tem. Irmão, não existe uma igreja na terra que não tenha joio. E se você for atrás de igreja que não tem joio, não, eu quero uma igreja só de santo. Uma igreja que você não vai achar nunca, né? Então, é isso que a gente aprende. E a parábola do rico e do Lázaro? Qual é a lição? Tem algumas lições ali, né? Mas qual é a principal? Qual seria a principal? Uma das lições é o seguinte: depois da morte, ninguém fica vindo de lá para cá para dizer: olha, o negócio lá, eu estou queimando lá, viu? Não vai. Aceite Jesus lá da IBMI, porque senão você vai queimar lá onde eu estou queimando. Pode isso, irmãos? Olha, ninguém pode ficar passando de um lado para o outro não, viu? Trazendo mensagem lá né? Uma alma vir trazer mensagem para você aqui. Isso aí é diabo, viu? É demônio, viu? Cuidado. Meu pai veio me dar um recado aqui. Meu pai já morreu há 10 anos. Outro dia ele apareceu me dando um recado. Foi seu pai não, viu? Isso aí deve ter sido um demônio que apareceu. Então, depois da morte, segue-se o quê? O juízo, viu? É uma das lições dessa parábola. Então os irmãos estão vendo que cada parábola tem uma lição, ou lições. Às vezes tem mais de uma, né? Mas geralmente uma tem, né? Pelo menos uma tem.
E geralmente, irmãos, tem a lição principal e tem as lições secundárias, viu? Cada parábola. Bom, vamos ver agora então, já vimos porque é que Jesus contava as parábolas, porque as características agora das parábolas de Jesus, elas tinham algumas características interessantes. A primeira, eram originais. Irmão, Jesus não ficava pegando história de outra pessoa para contar. Os mestres daquela época ficavam pegando histórias de outros e ficavam recontando. Mas Jesus, as parábolas de Jesus, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Nenhum filósofo da Grécia já tinha contado essas parábolas. Ninguém, irmãos. As parábolas de Jesus eram originais. Você pode hoje contar uma história que você ouviu contar, não tem problema nenhum. Mas é original? Não é. Não foi você que criou a história. Você ouviu a história, ou você leu num livro, e aí você chega aqui e conta. Não é errado não, irmãos, não tem problema. Agora, não diga que a história é sua. Não, a história você pegou de outra pessoa, você ouviu aí, leu em algum lugar. Mas Jesus não era assim não. As histórias, as parábolas de Jesus eram originais. Outra característica. E essa é uma característica de uma parábola, viu, irmãos? Ela pode ser imaginária ou verdadeira. Uma parábola pode ser imaginária ou verdadeira. Por exemplo, a do juízo iníquo, juiz mau, e da viúva. Aconteceu realmente isso? Houve realmente um juiz iníquo? E houve realmente a viúva? Eles existiram? Não sei. Podem ter existido ou podem não ter existido. Entendeu? Pode ter acontecido o fato ou pode não ter acontecido. Jesus pode ter criado essa história para ilustrar o que ele queria ensinar. Amém? Não é errado criar uma história, irmãos. Não é errado. Existiu realmente um homem que foi assaltado quando descia de Jerusalém para Jericó? Houve realmente aquela história que Jesus contou? A gente também não sabe. Embora a do bom samaritano, irmãos, não era incomum. Não era incomum pessoas serem assaltadas indo de Jerusalém para Jericó ou de Jericó para Jerusalém, porque naquela época as estradas eram muito inseguras. Pode ter acontecido o fato realmente? Pode. Mas eu não vou garantir para vocês. Quando chegar no céu a gente pergunta para Jesus: Jesus, teve realmente, aconteceu, o homem caiu lá na mão. Aí Jesus vai dizer: não, essa história aconteceu realmente. Então elas podem ser imaginárias ou verdadeiras, mas isso não importa se é imaginária ou se é verdadeira. Isso aí não tem problema nenhum, irmãos. Não tem nada, questão de ética, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você criar uma história para ilustrar algo que você quer dizer. Não tem problema nenhum. As parábolas, irmãos, uma outra característica, elas se aplicam à vida de hoje, viu? Esse negócio de parábola, isso aí é para a época de Jesus. Já passou tanto tempo essas parábolas. Não. É por isso que é importante, viu, irmãos, estudar as parábolas, porque elas se aplicam a nós. Elas se aplicam aos dias atuais. Então, eu oriento a vocês a começarem a estudar as parábolas. Se você não costuma estudar parábolas, estude, que são aplicadas para nós hoje. Por exemplo, o bom samaritano, né? Como é que a gente pode aplicar a parábola do bom samaritano hoje? Será que não tem alguém lá no seu trabalho, onde você estuda, que você possa ajudar a pessoa? Será que não tem alguém precisando da sua ajuda? Aplique a parábola do bom samaritano, então, na vida dessa pessoa. Seja um bom samaritano. Amém? Aliás, todo crente, irmão, devia ser um bom samaritano. Amém? Todo crente devia ser um bom samaritano. Você tem sido um bom samaritano? Ou você só fica dizendo que ama os outros de boca? Não, eu te amo, eu te amo. Sim, rapaz, que conversa fiada é essa? Você me ama nada? Não, irmão, tem que agir, amém? Fazer algo prático, como o bom samaritano fez. Ele parou, ajudou o homem caído. Isso é amar o próximo. Então Jesus, ele está querendo falar a nós através da parábola do bom samaritano. Ele quer falar com a gente.
Então, se aplicam a hoje. Quarta característica das parábolas de Jesus e das parábolas em geral. Geralmente elas são breves, irmãos. São breves. Repare que a maioria das parábolas de Jesus que Jesus contou, elas não são extensas, com exceção da do filho pródigo. A do filho pródigo é um pouquinho extensa, né? Se você for reparar, em comparação com outras parábolas, ela é um pouquinho extensa. A dos talentos também, podemos considerar como, em comparação às demais, como um pouco assim longa. Mas são exceções, viu? Porque histórias muito longas também, as pessoas começam a perder o interesse. Por exemplo, se eu começo a contar uma história aqui para os irmãos e demoro meia hora contando, o que é que vai acontecer? Quando eu terminar de contar a história, muitos já estão dormindo, né? Mas se a história é 3 minutos, 2 minutos, né? Então as histórias de Jesus, irmãos, eram breves, porque o povo ia e voltava, né? Jesus sabia disso. O povo ia e voltava. Então se você ficasse contando história, meia hora, ninguém ia ficar para ouvir. Então, eram histórias curtas, bem diretas, sem entrar em detalhes. Imagine, irmão, se Jesus fosse entrar em detalhes nas parábolas que ele contava. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Quem era a mãe do filho pródigo? Pergunta para quem está ao seu lado. Quem era a mãe? Eu sei lá quem era a mãe. Eu sei lá. Aí se Jesus fosse falar da mãe, e a mãe começou a chorar, não vá meu filho, não vá meu filho. Ô irmão, a parábola ia se estender mais meia hora. E eu não ia? Ia. Agora, provavelmente ele tinha mãe? Eu acho que tinha. A não ser que a mulher já tivesse morrido, né? E o pai dele fosse viúvo. Mas ele, acho que ele tinha mãe. Por que Jesus não fala da mãe do filho pródigo? Que não interessa. Vai mudar a história, não tendo mãe ou não tendo mãe? Então tira a mãe da história. Para que ficar falando da mãe? Perder tempo com isso, rapaz? Quem era a mãe do filho pródigo? Eu sei lá, rapaz. Quando você chegar no céu, você pergunta a Jesus quem era a mãe dele. Tanta coisa importante na história, você fica perguntando quem era a mãe do filho pródigo. A parábola essa mesma parábola, irmãos, né, do filho pródigo. Quando o filho voltou, o pródigo, o mais velho não quis entrar na festa, né? Aí o pai foi conversar com ele. E aí disse, e as palavras finais na parábola são do pai. Olha, esse teu filho estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. A parábola acaba aí. Aí vem a pergunta: será que depois que o pai falou com ele, o filho entrou na festa? O mais velho? Eu quero lá saber, irmão, se ele entrou ou não entrou. Problema dele se ele entrou ou deixou de entrar. A parábola conta se ele entrou ou não entrou? Não. Precisava Jesus contar? Hein? Eu acho que ele não entrou, viu, irmão? Eu acho que ele continuou emburrado e não entrou. Mas só no céu a gente vai saber, né? Se essa palavra foi baseada em fatos reais, e talvez tenha sido, viu, irmãos? Podia ter acontecido isso naquela época? Podia. Acontece hoje, né? Antes do pai e da mãe morrer, o menino já está querendo os filhos, né? Não, olha, passa o nome da casa para mim logo, vai, passa. Você está para morrer, passa logo, vai. Então já. Não tem um negócio desse às vezes que acontece aí? Tem. Então, os irmãos estão reparando que as parábolas não entram em muitos detalhes, para não ficar muito comprida, né? Outra característica, irmãos, das palavras de Jesus, são baseadas em fatos da vida cotidiana do primeiro século na Palestina. Por isso que é bom quando você for estudar uma parábola, olha, faça uma viagem mental para o primeiro século, século I, Palestina, Oriente, que foi naquele ambiente lá, viu? Para a gente poder interpretar direito as parábolas e entender direito. Por exemplo, o pastor que perdeu uma ovelha, podia acontecer isso naquela época? Era o que mais acontecia, irmão. Pastor perdeu ovelha, era o que mais acontecia. Pastor perdeu ovelha, era o que mais acontecia. Então,
era a vida cotidiana. Jesus se apegava à vida cotidiana para contar suas parábolas. O assaltante, o homem que caiu na mão de assaltante, acontecia também naquela época. As virgens esperando pelo noivo, era hábito, era costume dos casamentos judeus, né? Tem um grupo de virgens que ficavam esperando pela chegada do noivo. Era comum isso nos casamentos. Então Jesus usou uma rotina da época, do cotidiano, e em cima dessa rotina ele contava as parábolas, que aí, irmãos, o povo entendia com muita facilidade, porque Jesus não contava coisas que estavam além do conhecimento deles. Jesus contava as coisas que eram do dia a dia deles, do cotidiano deles. Então Jesus, ele foi muito sábio em usar o dia a dia, as coisas que as pessoas conheciam. Outra característica, as parábolas de Jesus são teocêntricas, ou seja, qual é o assunto principal? Deus, amém? O assunto principal das parábolas é Deus. Sétima característica, falam de pessoas. Não confundir parábolas com fábulas. Qual é a diferença entre parábola e fábula? Parábola fala de pessoas, fábula fala de animais. Quem conhece uma fábula aí, me diga. O coelho, a lebre e a tartaruga, né? Conhece essa história? Sua mãe nunca lhe contou? Seu pai nunca lhe contou? Então você nunca teve infância. Você deve ser uma pessoa traumatizada, porque sua mãe nunca lhe contou. Essa é a fábula da lebre e da tartaruga. Quem conhece essa fábula? Irmão, tem gente aqui que não sabe. Misericórdia. Você não teve pai não, foi? Teve mãe? Agora essa todo mundo conhece, a cigarra e a formiga. Quem conhece? Meu irmão, tem gente que não conhece. Olha, amanhã compre um livro de fábula. Ele conhece, o menino conhece. Ele conhece? A formiga e a cigarra? Sim. Sim. Ele está perguntando se eu sei qual é a moral da história da velha. Eu acho que é o seguinte, né? Nem sempre quem sai primeiro é o que ganha, não é isso? Não é não? Olha, depois você me explica, porque está com falta de tempo aqui, viu? Quero saber qual é a moral dessa história aí, viu, rapaz? Rapaz, ele está por dentro, viu? Então, irmãos, é fábula, parábola é parábola, viu? Tem um tema principal, viu? Toda parábola, como eu falei, tem uma lição principal. Já vimos as 10 virgens, o filho pródigo, tem lições principais. Agora, para a gente concluir, irmãos, essa primeira etapa do estudo, né, por hoje, como estudar uma parábola? Você vai estudar, né? O meu desejo é que vocês criem interesse em ler as parábolas e estudar as parábolas de Jesus. Então, quando você for estudar a parábola, veja qual é o contexto da parábola, viu? Em que situação Jesus contou a parábola? Por que ele contou? Para quem ele contou a parábola? Por exemplo, a parábola dos 2 devedores, que é uma parábola muito conhecida na Bíblia. 2 devedores. Jesus contou aonde essa parábola e por que Jesus contou? Jesus contou essa parábola na casa de um fariseu. Um fariseu tinha convidado ele para jantar. Ele foi. Jesus aceitou o convite. Durante o jantar, uma mulher da cidade entrou dentro da casa. Uma mulher está lá, que era pecadora. E o que ela fez? Ela entrou com um vaso de perfume. E ela se ajoelhou aos pés de Jesus, começou a chorar. E começou a enxugar as lágrimas dela com os seus cabelos. E começou a derramar perfume nos pés de Jesus. O fariseu, o anfitrião, não disse, mas pensou o quê? Se esse homem fosse realmente profeta, como ele disse, ele saberia quem é essa mulher. Jesus, que lê pensamento, cuidado, viu, irmão? Eu não leio pensamento, mas Jesus está lendo seu pensamento agora, viu? Jesus está lendo seu pensamento. Jesus, que lê pensamento, disse assim: Simão, tem uma história para te contar. Aí Simão, conte, Senhor. Aí ele disse, tinha um senhor, né? Tinham 2 devedores. Um devia muito dinheiro,
o outro devia pouco dinheiro. O senhor deles resolveu perdoar a dívida dos dois. Um devia 10 reais, o outro devia 1 milhão, imagine. O chefe deles resolveu perdoar os dois. Olha, você que deve 10 reais está perdoado, e você que deve 1 milhão também está perdoado. Aí Jesus pergunta: Simão, desses dois homens, quem é que vai ter mais gratidão no coração pelo Senhor dele? O que teve uma dívida de 5 reais perdoada, ou a que teve a dívida de 5 milhões perdoada? O que é que vocês acham? Quem é que vai ficar mais agradecido? O que devia 5 reais ou o que devia 5 milhões? Claro que é o que devia 5 milhões. Irmãos, você tem uma dívida de 5 milhões perdoada, você vai ser eternamente o quê? Grato àquela pessoa que perdoou a sua dívida. Você vai ser eternamente grato. Aquele que devia 5 reais não vai ficar nem muito, só devia 5 reais mesmo, 10 reais. Aí Jesus disse: essa mulher, eu entrei na tua casa, você não me saudou com beijo, você não lavou os meus pés, você não me tratou como um verdadeiro anfitrião deve tratar um hóspede, mas desde que eu cheguei aqui, essa mulher tem me tratado bem. Sabe por quê? Porque os pecados delas são muitos, e os muitos pecados delas eu perdoei. Por isso que ela é muito grata. Você que não se acha pecador, você que se acha muito bom, acha que não tem nada para eu perdoar, por isso que você não me trata bem. É por isso. Que coisa, hein, irmão? Então, essa parábola dos dois devedores surgiu nessa ocasião, na casa de um fariseu. Jesus contou essa parábola dentro da casa de um fariseu. Então, quando for estudar a parábola, veja aonde, contexto, como. Isso se chama o contexto da parábola. Uma outra coisa, irmãos, não tente dar um significado a todos os elementos da parábola, viu? Tem gente, irmãos, que fica lendo uma parábola e cada coisinha da parábola quer dar um significado. Por exemplo, isso tem muito pastor, muito pregador que abusa da parábola do bom samaritano. Porque, irmãos, a parábola do bom samaritano está bem clara ali. Qual é a lição principal? Seja o bom samaritano, ajude o seu próximo. Mas aí, irmãos, as pessoas começam a fazer alegorias com essa parábola. Por exemplo, aí elas começam a dizer o seguinte: que a hospedaria é a igreja. A hospedaria, que o homem move um bundo, não foi levado para a hospedaria? Não, a hospedaria é a igreja. E quem é o dono da hospedagem? O pastor, logo eu. O pastor é que tem que cuidar do pessoal que chega aqui arrebentado, porque está na parábola do bom samaritano que o dono da hospedaria que ficou cuidando lá do moribundo lá. Então é o pastor que tem que cuidar. Mas onde é que está escrito isso na parábola, que a hospedaria é a igreja, que o dono, o hospedeiro é o pastor? Não tem isso na Bíblia, não. Isso aí é forçar o quê? Interpretação, né? O dinheiro que foi pago para o dono da hospedaria, não, aquilo ali, o dinheiro representa o sangue de Jesus que foi pago por nós. Olha, rapaz, olha, irmão, tem gente que tem uma imaginação boa. O sacerdote e o levita representam a lei do Antigo Testamento. Ou seja, a lei não pode salvar, né? A lei não pode salvar. Por isso que o levita e o sacerdote passaram adiante, porque eles representam a lei. E os assaltantes só pode ser o diabo. Ali é o diabo. Que o diabo vem e pega as pessoas, né? Ele não vem para matar, roubar e destruir. Pronto, o assaltante é o diabo. O bom samaritano é Jesus. Agora eu queria saber quem é o cavalo que que não tem um cavalo no meio da história? Não sei se era jumento ou mula que levou, né? Que o bom samaritano botou o homem em cima do cavalo e levou até a hospedaria. Eu já ouvi uma interpretação, não se ofendam, viu? Não se ofendam, que o cavalo, a montaria são vocês. Vocês têm que levar nas costas o moribundo e trazer para a igreja, para o pastor cuidar da... Não sou eu que estou dando essa interpretação, viu, irmão? Tem gente que já fechou a cara aí agora. Eu já vou ter outro problema. Amanhã vão mandar mensagem para a pastora. Pastora, porque o pessoal fica mandando mensagem para ela, né? Pastor me chamou de cavalo ontem no culto. Pastor me chamou de mula, de jumento. Irmão, isso é uma interpretação que eu não concordo. Amém? Vocês não são isso. Eu também não sou o dono da hospedaria, irmão. Entendeu?
Aí, irmão, sabe o que acontece? As pessoas se perdem tanto nesses detalhes que se esquece de ser o bom samaritano. Esse que é o problema de ficar alegorizando tudo, dizendo que tudo tem um significado. Não, irmãos. Quem gostava muito de fazer isso era, sabe quem era? Santo Agostinho, né? Foi o grande teólogo da Igreja Católica. E ele é que fez essas alegorias nessa parábola aqui, viu? Santo Agostinho, um homem muito conhecido. Um homem muito conhecido. E outros também, Orígenes, que era pai da igreja, né? Outros homens pais chamados pais da igreja, eles pegavam as parábolas e alegorizavam tudo, irmão. Tudo era uma alegoria. Tudo tinha que representar alguma coisa dentro da parábola. Não é por aí, porque o perigo de se fazer isso é a gente se perder do ensino principal, né? Então, vamos ter cuidado. Agora, estude as parábolas, eu começo a estudar. Tem muitos recursos bons aí na internet que você pode usar para estudar as parábolas. Vamos ficar em pé e vamos orar? No decorrer desse estudo, né, irmão, nas outras quintas-feiras, a gente vai falando mais coisas sobre as parábolas, vai estudando algumas parábolas, não todas, né, 49, 42, 44, é difícil estudar todas as parábolas, mas algumas nós devemos estar estudando aqui. Mas vai estudando, viu? Vai fazendo o seu estudo, e com certeza você vai crescer muito espiritualmente. Isso aí eu posso lhe garantir. Pai, muito obrigado por essas parábolas, ó Pai, que o Senhor deixou para nós, tão ricas em ensinamentos, tão profundas, ó Pai, muito obrigado. Mas que nós não sejamos apenas ouvintes, que sejamos praticantes da Tua palavra, que essas lições, ó Pai, que nós aprendemos com as parábolas, nós podemos colocar em prática, Pai. Nos ajuda, Pai, a colocar em prática essas lições que nós aprendemos através das parábolas do Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém.